Se liga aí, moçada, meu nome é Felipe Souza E eu sou Aurissandro. e nós somos os Mensageiros da Cruz. Então, minha gente, nós estamos aqui hoje no Parque Euclides Dourado e vamos dar continuidade ao vídeo que falava sobre Maria. Acho que vocês estão lembrados, você que nos acompanha no nosso canal, que os meninos começaram a dar uma introdução falando sobre aquela que é a nossa mãe, aquela que é a mãe do Salvador e também a nossa mãe. E hoje nós iremos dar continuidade falando sobre os dogmas marianos. Mas, Aurissandro, o que são dogmas? Bom, dogmas são verdades de fé. São, digamos, algumas declarações que a Igreja Católica fez por meio de relatos ou de documentos que nós, como católicos, devemos ter fé naquilo e seguir como uma verdade nossa. É tanto que, se você se diz católico e não segue os dogmas, então você não é católico. Os dogmas da Igreja Católica são 83 dogmas e são divididos em 8 categorias. E dentre essas categorias, temos a categoria que fala sobre os dogmas marianos. E nela, ela é constituída por 4 dogmas. E nós iremos aqui falar sobre os 4 dogmas. Exatamente. E vamos agora começar falando sobre Mãe de Deus. Um dos dogmas que fala que Maria, ela é Mãe de Deus. Então, a gente tem que ter consciência do seguinte: Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E quando ele veio à Terra, ele veio presente no corpo de Maria. Veio por ela, pelo seu ventre. Então, significa que Maria, ela foi a Mãe de Deus. Tem pessoas que dizem: ah, mas Jesus também era homem, Jesus tinha um lado homem. Só que tem que analisar como um todo. Jesus não era tipo um pedaço homem e um pedaço Deus. Ele era as duas em uma só. Como a gente tem a Divina Trindade, onde não podemos separar Deus de Jesus nem do Espírito Santo. Então os três são um só. Então Jesus, ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E isso faz de Maria Mãe de Deus. Exatamente. E só pegando o gancho desse Mãe de Deus, tem algumas pessoas de outras igrejas que dizem que Maria, ela teve outros filhos. Isso é uma informação errada, né? Maria, o único ser que foi gerado dentro do ventre de Maria é Cristo. Ele foi o único. Maria nos adotou como mãe através de Cristo, né? Quando Cristo se entregou na cruz e disse: mãe, eis aí o teu filho, para João, e simbolicamente Cristo nos entregou ela como nossa mãe. Mas o único ser que foi gerado no ventre de Maria é Cristo. Então, se você ouvir essa história de pessoas dizendo que ela teve outros filhos e que isso está na Bíblia, que não sei o quê, infelizmente, isso é uma falta de sabedoria de algumas pessoas de ler a Bíblia e interpretar. E também tem outros que falam que tem passagens na Bíblia que falam: ah, Jesus e seus irmãos. Aí dizem que por isso ela teve outros filhos. E não entendem o contexto que está dizendo ali, exatamente, irmão. Né, o momento que está sendo referido. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, já pegando o gancho, né, para o segundo dogma, que é o dogma que fala da virgindade perpétua. É o dogma mais antigo da igreja, mariano, e ele diz que Maria, ela foi virgem e ela permaneceu virgem antes, durante e após o parto. Mas como isso é possível? Pela graça do Espírito Santo. Maria, ela permaneceu virgem. E por que isso? Porque, veja, o pecado, ele entrou no mundo, certo? Mas para Cristo nos salvar, para que o Salvador viesse ao mundo, ele não poderia ter pecado. Então, a sua mãe não poderia ter pecado. Para que ele fosse preservado da mancha do pecado, a sua mãe também não poderia ter pecado. Então, por isso nós dizemos que ela é virgem e a gente acredita nisso fortemente. Maria é verdadeiramente virgem. Por isso que o anjo disse a ela: ave cheia de graça. Porque ela é realmente cheia de graça. Ela é totalmente pura e ela é virgem. E aí, o terceiro dogma mariano, ele fala sobre a Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é o dogma mariano que fala que antes mesmo de Maria nascer, ela já era pura. Ela já foi concebida sem pecado original.
Desde o momento que Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador, ele já livrou ela de todo o pecado. Por isso que a gente diz, ó Maria concebida sem pecado, porque ela já veio ao mundo sem rastro nenhum do pecado. E para que isso? Para garantir que o Salvador também não tivesse pecado. Maria é como se ela tivesse tomado uma vacina, como se ela fosse imune ao pecado. Aqui na vida terrena dela, ela não pecou. As obras delas foram todas santas. Por isso que Cristo é santo. Por isso que Cristo não tem pecado. Porque a sua mãe também não tem. E aí a gente entra no último dos dogmas marianos, que fala sobre a Assunção de Maria. E essa Assunção de Maria, nesse dogma, a igreja tenta elucidar para nós, cristãos, que Maria ela foi assunta aos céus. Aí, o que é ser assunta aos céus? Isso significa que Maria foi levada de corpo e alma para os céus. Aí tem algumas pessoas que dizem, mas Jesus, quem vai aos céus de corpo e alma e tudo. Só que Jesus ele teve a ascensão de Jesus aos céus e Maria foi assunta. A ascensão de Jesus ao céu significa que ele foi de corpo e alma. Tipo, ele mesmo se elevou, não precisou da ajuda de ninguém. E ela ser assunta significa que os anjos vieram, pegaram ela e disseram, vamos lá. Então, pegando todos os outros dogmas, significa que ela era uma virgem pura, que ela era a escolhida. Então, por isso tudo, e ela ser a mãe de Deus, significa que ela foi escolhida para estar ao lado do Senhor, lá no céu. Então, Deus não ia, digamos, esquecer dela. Ela tinha um lugar preparado para ela lá no céu. E também, assim, se a gente for olhar, não faria sentido acontecer com Maria o mesmo que acontece com a gente. Por exemplo, nós iremos morrer e iremos esperar Cristo vir nessa segunda glória para nos julgar e ver se a gente merece ir ao céu ou não. Maria, ela nunca pecou. Maria sempre foi santa. Então, por que ela iria morrer e ficar esperando a vinda do seu filho? Não fazia sentido. Será que Maria morreu? Ninguém sabe. Mas a gente tem certeza que ela foi assunta ao céu e ela está lá, ao lado de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque isso que é um dogma, né? Exatamente. Acreditar em uma verdade por nossa fé. Então, todos esses dogmas, eles nos ajudam a compreender mais sobre Maria. E uma coisa para deixar claro, nós católicos, nós temos um amor muito grande por Maria, nós temos um respeito, mas a gente nunca coloca ela acima de Deus. Nunca, jamais. Se alguém diz isso, que os católicos adoram Maria, isso é mentira. Nós só adoramos a Cristo, mas nós a amamos e nós a respeitamos porque ela também nos amou ao amar o seu Filho, ao amar o Salvador. Já diria Jefferson no outro vídeo, né? Não és deusa nem mais do que Deus, mas depois de Jesus o Senhor, neste mundo ninguém foi maior. Nós acreditamos nisso verdadeiramente. Então, era isso que a gente tinha para falar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, mostre para os seus amigos o canal, para que a gente possa sempre estar evangelizando cada vez mais, levando a palavra de Deus para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.